Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 66, que vai ser o salmo para a nossa reflexão, para a nossa edificação nesse nosso momento aqui de exercício devocional. O título do salmo diz o seguinte: ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteram o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo que oferece a Deus ações de graças e adoração ao Senhor. Primeira parte do salmo aqui, do versículo 1 a 12, nós temos um louvor a Deus pelos seus grandes atos em favor da nação, aquilo que Deus fez a favor do povo em geral. Mas quando a gente chega no versículo 13 em diante, nós já temos a apresentação de uma gratidão que está na primeira pessoa. Aí o salmista mesmo, ele já fala de algo que é particular dele. Já fala sobre ele. Nos primeiros 12 versículos nós temos uma reflexão sobre aquilo que Deus fez na vida da nação, na vida do povo. E depois nós temos o salmista falando a respeito dele. E o que nós vamos destacar aqui para a nossa edificação no dia de hoje? Primeira coisa, irmãos, é o impacto daquilo que Deus faz na nossa vida no tocante às pessoas que estão em volta. A gente vê que na primeira parte os povos são chamados a bendizer a Deus. Ele diz aqui, olha, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. E ele no versículo 5 ainda vai dizer, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele reflete naquilo que Deus tem feito na vida do seu povo, mas ele enxerga nisso também um testemunho que deve impactar a vida das nações, para que as nações também temam ao Senhor e se rendam em louvor e em adoração a Ele. E não é diferente do que ele faz na segunda parte do Salmo, quando ele está se referindo à sua própria experiência, à sua própria vida. Olha o que ele diz no versículo 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com esse salmo nesse dia, irmãos, é a importância da nossa vida servir de um testemunho. As pessoas à nossa volta, elas precisam aprender com a nossa própria história
aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Ele tem mostrado de bondade, de amor e de misericórdia. E isso vai acontecer na medida que nós temos essa disposição de testemunhar da misericórdia, da graça, da provisão, da providência, da direção de Deus na nossa vida e na nossa história. Nós temos que entender que aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele o faz sempre para a sua própria glória. E uma forma de honrarmos então ao Senhor é testemunharmos isso, é darmos o nosso testemunho às pessoas que estão em volta, para que elas olhem para a nossa história e contemplem a mão de Deus na nossa vida. E possam reconhecer que assim como em Israel havia Deus em Israel na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa existência, Deus está presente. E um outro ensinamento precioso desse texto é quando ele fala sobre oração, irmãos. Ele vai dizer, a Ele clamei com a boca e com a língua exaltei. Aí ele vai dizer assim, preste atenção, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Contemplar a vaidade aqui tem um sentido de se apegar, de ter prazer, como se ele dissesse assim, olha, se eu orasse ao Senhor e ao mesmo tempo continuasse apegado ao meu pecado, mas se a minha oração não fosse sincera, não fosse algo realmente que buscasse no Senhor, o desejo não só de ser ouvido para ser beneficiado numa questão específica, mas o desejo de me aproximar dele, de viver a vida do jeito que ele quer, de experimentar uma vida conforme é o propósito dele, ele fala, o Senhor não me teria ouvido. Por uma razão óbvia, né? Porque Deus não está aí para satisfazer os nossos interesses, os nossos caprichos. Deus opera para a sua própria glória. E quando Ele se revela em nós, como eu disse alguns minutos atrás, Ele o faz para se glorificar na nossa existência e na nossa vida. E no versículo 19 ele diz, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Ele reconhece que Deus tem sido misericordioso com ele e tem contemplado as orações dele. E então ele encerra da seguinte forma, com uma declaração de louvor ao Senhor, né? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa, preste atenção nisso. Deus é aquele que escuta as nossas orações e a graça dele não se aparta de nós. Então você que está aí agora, que pode estar passando por um momento difícil, pode estar com o coração apertado, angustiado, pode estar sofrendo, pode estar até mesmo com dificuldades para poder externar isso, para poder orar e colocar isso. Quero que você olhe para esse texto, né, e para que você leia esse texto aplicando a tua própria vida, dizendo para você mesmo e dizendo de você mesmo para Deus, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O Senhor escuta as tuas orações e a graça do Senhor está sobre ti e não se apartará de sobre ti. Confie nisso e ore derramando o teu coração e descansando na providência do nosso bondoso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.